Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura de Jesus, sempre bondoso, amigo, companheiro, sempre nos orientando, para que cada um de nós trabalhe, sim, e de uma forma cada vez mais decidida na sua modificação, na melhoria de si. A alma necessita do crescimento, da evolução e, através dos ensinamentos que ele nos deixou e nos deixa, é que conseguiremos isso. Então, vamos nos esforçar em busca da modificação. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, vamos começar e nós divulgamos que hoje vamos falar da parábola das 10 virgens. Mas até chegar lá vai demorar um pouquinho, porque nós temos muito assunto para falar, né? Então vamos tocando em frente. Vamos lembrar que estamos no final dos tempos. Será que estamos preparados ou precisamos nos preparar? Vamos ver o que Jesus disse e que ficou registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. É então que o fim chegará. Ainda Jesus, ele diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus ainda: então, se alguém vos disser, eis o Cristo, está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, Jesus está falando de chegar ao fim dos tempos. E quando fica um clima de desespero, de preocupação, proliferam os falsos cristos e os falsos profetas, porque o coração das pessoas se encontra atribulado, desesperado. Então, pelo assunto que abordaremos, talvez pense que o melhor seria pedir para as crianças saírem da sala, né? Não, não é nada disso. O nosso objetivo sempre é o de permitir que descobramos a verdadeira esperança, aquela esperança bem construída, com a verdadeira fé e o maior entendimento possível, mesmo que as coisas nos pareçam terríveis, né? É preciso lutar e descobrir a alegria de viver. E às vezes parece até difícil de acreditar no futuro. Mas vamos vencer, sim. E também de entendermos que a nossa permanência na Terra, embora transitória, deve ser muito bem aproveitada. Precisamos aproveitar da melhor forma possível e entender a presença contínua de Jesus em nossa vida e de sermos felizes, mesmo estando aqui na Terra tão complicado. Combinado? Então, esse é o nosso objetivo, não é distribuir pânico, não. De forma nenhuma, ao contrário, esperança. Vamos lá. De que forma as coisas estão acontecendo neste mundo? Como a humanidade vê o mundo hoje? Uma sensação de estranheza? Está assustada, né? Insegura, desanimada também, sem perspectivas. Ela vê grandes calamidades públicas e individuais. Segurança, insegurança, fome, guerras, medos, pestes, desgovernos mundiais e agora a pandemia do Covid-19, aterrorizando e levando muita gente. Para muitos, é como viver uma noite sombria, que vai dificultando o aparecimento dos raios de sol. Parece que tudo fica escuro. É viver com a preocupação quanto ao agravamento disso tudo nos próximos anos. Por quê? É a banalização da violência, desestruturação da família, total desrespeito pelo sexo,
a desobediência às leis, dominação pelas drogas, um consumismo desenfreado, é o ter pelo ter, todo mundo quer ter, é um absurdo, é a desonestidade, a corrupção, é o ódio violento. Então, quando vemos isso e pensamos nisso tudo, parece nos faltar o chão para colocarmos os nossos pés para seguirmos adiante de uma forma segura. Tudo parece acenar para um futuro não muito distante de caos total e perdição. Então, muitos caminham titubeantes, em indecisões e vãos questionamentos, orquestrados no apego materialista do incrédulo, aquele que nada crê, ou assentados na hesitação do crente iludido e desesperançado. Quanta gente que diz acreditar em Deus, Jesus, mas vive sem esperança, vive atordoado, iludido. Então, tudo isso, todo esse cenário com o qual nos deparamos, tudo isso contribui para uma mudança espetacular que está acontecendo. Já está acontecendo sim. Final de um mundo de expiação e provas. E o despertar de uma nova era, é a era da regeneração. Quando falamos final de um mundo, não é um mundo que se acaba, deixa de existir. É uma nova era que começa. Então, é uma tempestade que está acontecendo em toda a Terra que purifica a atmosfera. A tempestade que torna o solo estéril em solo fecundo. É a grande tempestade que modifica o cenário. Os homens estão despertando para uma busca maior no bem. Nem sempre sabem o caminho. Não sabem, às vezes, como procurar, mas estão procurando. Estão buscando e haverão de achar sim, porque o homem evolui sempre. E se há mudança interna nos inquilinos, é natural que o mundo também se modifique. Mudança no homem, mudança no mundo. Nós vemos, por exemplo, nunca se falou tanto em ecologia. O homem está preocupado com a ecologia e o mundo começa a se modificar em razão da modificação do homem. Então, é o inquilino da terra auxiliando na mudança da terra. E são transições que existem pela terra. A terra começou como um mundo primitivo. Nós estávamos lá, na caverna, usando tacape e se defendendo dos animais. Não tínhamos noção nenhuma do bem, do mal. Éramos mais animais do que seres humanos. Depois entramos no mundo de expiação e provas, onde a nossa consciência começa a despertar e começamos a entender o que é o bem, o que é o mal. Quando eu cometo o mal, eu tenho que corrigir, porque o mal me incomoda, começa a me incomodar. Então é um mundo de expiação e provas, porque o mal que fazemos, retornamos tantas e tantas vezes para poder ir purificando o nosso espírito. Depois entramos no mundo de regeneração, e é a fase que nós estamos nesse momento, saindo de um mundo de expiação e provas, onde prevalece o mal, e entrando no mundo de regeneração, onde as coisas começam a perder um pouquinho essa violência, para que possamos ter mais forças para melhorarmos. Mundo depois é o mundo feliz, está um pouquinho distante de nós. E depois mundos divinos e celestes. Então, expiação e prova é o que nós estamos saindo, né? Estamos expiando os nossos equívocos, purgando os males que carregamos e entrando, portanto, no mundo de regeneração. É o momento em que teremos a oportunidade de expiar as faltas nossas, mas em condições bem melhores. Não essa coisa que está acontecendo, essa confusão terrível. Mas mundo de regeneração ainda não é um mundo feliz, mas estaremos a caminho. O mundo de regeneração
Podemos fazer uma comparação. É um mundo onde os espíritos estão no corredor do hospital. Já viram quando estão andando, né? A pessoa que saiu de uma operação, está andando no corredor do hospital, está se mexendo um pouquinho, carregando o soro. O mundo de regeneração é esse. Nós saímos de uma dor, de uma operação, por exemplo, e estamos agora recuperando as forças, porque o pior já passou. Olha que coisa bonita, né? O pior já passou. Então, transição. Essa transição na qual nos encontramos, saindo de expiação e provas e entrando em regeneração, quem não evoluir vai ser convidado a mudar de casa. Depois eu vou explicar como que se muda, né? Porque é simples assim. Mau inquilino não consegue renovar o contrato com o locador. O locador diz, não, você é um inquilino que não está estragando a casa, vai procurar outra casa. Por isso que Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E há inúmeros mundos de expiação e prova aguardando esses irmãos que estão na terra e que não estão se aplicando na melhoria interna. Serão levados em espírito, para esses mundos de expiação e prova, para ajudarem, porque estarão bem mais evoluídos do que os habitantes nativos desses planetas, que acolherão esses irmãos. Vamos recordar um ditado que diz que em terra de cego quem tem um olho é rei. Aquele que não está apto a continuar na terra, ele tem uma evolução comparada com outros mundos, uma evolução tão boa, tão bonita, que ele vai ser aquele que tem um olho e ajudará aqueles que são cegos. E é uma grande mudança, portanto, que já está acontecendo. Você que já mudou de casa alguma vez, saiu da casa anterior, estava indo para outra casa, recorda-se da bagunça que fica. Meu Deus, você não acha nada, né? Tudo dentro de caixas e não sabe, aquela confusão, mas é hora de jogar as coisas ruins fora. É aquilo que a gente vai juntando e que não serve para nada. É o momento de jogar fora, para que a gente tenha espaço para receber coisas novas. E a doutrina espírita ensina isso, que nós estamos no final dos tempos. Portanto, não o final do mundo, final de uma era. E precisamos fazer o melhor por nós mesmos em termos de aprendizado para passarmos dessa fase e continuarmos na Terra. Jesus já havia anunciado essa mudança. Jesus anunciou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim de uma era, não fim do mundo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus também falou, isso está em Mateus, capítulo 24. Aprendei, pois, com a figueira. Figueira, o pé de figo. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ela está próxima, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Mas o dia e a hora que vai ter essa modificação, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Essa transição, né? Por que não sabe o dia e a hora? Porque depende de nós. Nós somos a pecinha que faz as coisas darem certo mais rápido ou emperramos a modificação, a transição. Então, ninguém sabe quando vai acontecer. Então, é preciso buscarmos, isso é fundamental, buscarmos um entendimento maior, um entendimento de tudo, que muitas vezes as pessoas deixam de lado, não se preocupam, levam a vida por levar.
O Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, não nos isenta de dores, não nos isenta de provas. Não somos privilegiados, de forma nenhuma, né? Não há privilégio nenhum. Ela nos orienta, a doutrina, para que sempre procuremos o progresso moral. Portanto, nada de privilégio. Vá buscar a tua modificação. Então, ela desperta em nós, não privilégio, desperta em nós mais responsabilidade. Vamos lembrar que Jesus mesmo disse: a quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais entendimento eu tenho, e a doutrina é maravilhosa nesse ponto, quanto mais entendimento eu tenho, mais eu me cobro. Por qualquer coisa que eu vá fazendo errado, que não deveria fazer, estou me cobrando continuamente. Essa doutrina vem falar a respeito da imortalidade da alma. Por isso que ela começa a pacificar. A alma não se perde. Ela nos ensina a ter total confiança em Deus, mas um Deus infinitamente bom, infinitamente justo, amoroso. É a fé raciocinada, é a fé bem construída, mostrando que existe a justiça divina funcionando de uma forma maravilhosa através da reencarnação. Não tivesse a reencarnação, eu não conseguiria entender Deus como um ser justo, amoroso. Tal é a diferença existente entre as pessoas. Então, as diferenças são em razão das vidas anteriores, aquilo que viemos construindo, o tempo que temos de criação. Vamos então entender que Deus sempre será infinitamente justo e bom. Quando buscamos esse entendimento, vai eliminando o desespero. Pânico, não cabe pânico. Não cabe aquele medo excessivo. O medo natural de um ser humano, óbvio, não dá para retirar. Mas aquele desespero, sentir-se maltratado, punido por Deus, não, isso não. Né? Então, entendimento novo, se buscarem, esse entendimento será novo para muitos que não conseguem, até hoje, entender, compreender, raciocinar com as coisas da alma. Então é preciso sair do passado. Como carregamos ainda aquilo que foi ensinado para nós há séculos e séculos, com interferência de outros, de poderosos da religião, e aceitamos aquilo com casca e tudo. E nunca abrimos a casca, nunca saboreamos o verdadeiro fruto. Olha que sofrimento. E aí carregamos esse peso até os dias de hoje. Então é preciso sair do passado. E Jesus chamou atenção, sobre isso. Está em Mateus, capítulo 9. É preciso, então, esquecer o passado, raciocinar, construir o presente. O presente que vai te levar ao futuro. Ele disse assim: ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Não dá para colocar remendo novo em roupa velha. E ele diz, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Então não adianta querer remendar, colocar um remendo novo num pano velho. O remendo é novo, forte, não tem problema nenhum, mas o pano velho não vai aguentar o remendo novo. Então é necessário que paremos, analisemos e cada um constrói a sua verdade. Mas tem que construir, não pode ficar parado. Essa transição está bem visível, só que a humanidade não vê, porque ela continua nos interesses da matéria. São cegos conduzindo outros cegos. Muitas vezes até lideranças religiosas que estão mais envolvidas com a matéria do que com o espírito. Por isso que Jesus disse, toda planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. Só que prestemos atenção. Aqueles que são mais experientes há mais tempo, né? Ou seja, um pouquinho mais velho, percebe a decadência da Terra nas últimas décadas. Mas são décadas antes ainda, né? Por quê? É a encarnação de espíritos de baixo nível.
Era preciso, porque eles estão tentando aproveitar talvez a última oportunidade aqui na Terra antes da transição total. E aí serão, se não aproveitarem, serão convidados a se matricularem em outra escola ou procurar outra casa, porque o locador da Terra não vai mais permitir que retorne. Esses espíritos que vieram tão carregados com suas dificuldades, com as suas dores, ignorância, interferiram tanto na arte, na política, na cultura, na família. São espíritos sofredores que estão buscando, sim, no íntimo, subir um degrau na evolução, talvez a última oportunidade. Mas é o fim de feira. Já viram o fim de feira? Quando todo mundo quer pegar o que está no chão, aproveitar. Esses irmãos, nesse momento de desespero, para eles, é mais ou menos o fim de feira. Querem pegar qualquer coisa. E vêm carregados, esses irmãos, de angústias, violências, hábitos nocivos. E o mundo se transformou para pior. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. O mundo mudou muito para pior. As dores preconizadas por Jesus, pestes, guerras, tantos desencarnes coletivos, está em número grande, as catástrofes, os flagelos, aqueles naturais, os abalos sísmicos, tsunamis. Mas o homem não tem interferência nisso? Até a página 9, na 10ª ele já começou a ter. Por exemplo, os experimentos com bomba atômica. Será que não mexeram um pouquinho em alguns locais para mudar as placas tectônicas e acabar provocando terremotos, tsunamis? E os males produzidos pelo próprio homem, ou por sua interferência, grandes desastres aéreos, ferroviários, o atentado de 11 de setembro, epidemias, em razão de falta de higiene, de cuidados. Olha só as complicações. No século XIX, epidemia de cólera matou mais de 1.200.000 pessoas. Tifo, gripe, influenza, varíola. Século XX, cólera levou milhões. Influenza levou 3 milhões no século XX. Varíola, encefalite, levou 1,5 milhão. AIDS levou 30 milhões de pessoas. Gripe espanhola, 100 milhões. Século XXI, esse no qual nos encontramos. Varíola, zika, dengue, sarampo, cólera, ebola, influenza, febre amarela, meningite. Só no último século XX, Primeira Guerra Mundial matou 8 milhões. A gripe espanhola, como eu disse, 100 milhões. A Segunda Guerra Mundial, por volta de 70 milhões. AIDS, 30 milhões. Tuberculose, mata anualmente 1,5 milhão de pessoas. 4 mil por dia. Estima-se que a tuberculose, do ano 1700 a 1900, tenha sido responsável pela morte de mais de 1 bilhão de pessoas. Só o Covid-19 agora já está por volta de 2.400 pessoas. Então, é uma oportunidade para que todos vejam essas dores. E vemos, em tempo real, internet, os meios de comunicação, nos mostrando a guerra do Iraque, os tsunamis, Covid na Itália, Manaus, pandemia paralisou o mundo. Até as guerras pararam em razão do Covid. E o medo e a insegurança no mundo. E esse medo se espalhou até mais rápido que o próprio vírus. Colocou a humanidade de joelhos diante da morte, para uma reflexão geral. Se a humanidade tiver juízo, vai perceber o que está por detrás disso. Covid-19 igualou a todos. Não existe rico, pobre, branco, negro, amarelo, vermelho. Não existe. Tudo igualado. Então, precisamos aproveitar as dores para crescer, porque os tempos estão chegados. E esse instrumento maravilhoso para regeneração, virão mais situações desafiadoras pela frente. Virão, sim. Por quê? Porque nós estamos há 2000 anos, a humanidade,
boa parcela da humanidade sem se interessar por Jesus, que foi rejeitado, esquecido, deixado de lado. Então, tudo agora nos pede reforço na confiança, na fé, buscar espiritualizar-se, para que possamos minimizar dores futuras. E vai ser minimizado através da conscientização nossa. E isso é consolador, porque as dores virão, mas virão mais fracas. Por quê? Porque nós seremos mais fortes. Então, é fazer uma transição menos sofrida. E estamos nessa mudança, saindo de um mundo para entrar em outro. Expiação e provas para regeneração. Quem vai se aproveitar desse mundo? Bom, reencarnação. Nunca esquecer desse instrumento. Por quê? Porque é através da reencarnação que o inquilino da Terra parte. E alguns voltam, outros não voltam mais, né? Haverá uma separação entre os que voltarão e os que não poderão voltar. Então, todos os espíritos, sejam encarnados como nós estamos neste momento, ou desencarnados como tantos estão por aqui, precisamos aproveitar para crescer, evoluir. Pandemia está aí, nos dando essa chance. Os flagelos, os de boa vontade, porque todos nós partiremos em algum momento. E essa mudança de expiação e provas para regeneração é um processo, não é algo que acontece de repente. Demorará alguns séculos, talvez, não se sabe, né? Mas os de boa vontade voltarão. E aí diz, num trecho de Mateus, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Aquilo que eles imaginam, muita gente imagina como arrebatamento. Não, não. É o desencarne. Serão levados, só que um retorna, outro não retorna. É só essa a diferença. E isso vai acontecer com naturalidade. Então, aquele que se preparar terá a oportunidade de se matricular novamente nessa escola chamada Terra. Quem não se preparou, não acompanhará a evolução da Terra, será convidado a outras escolas. Então, essa mudança é necessária, nossa, para que a gente aproveite, né? Para que a gente possa voltar para casa, para a Terra, né? Então, nós vamos falar da importância de estar se preparando. Então, normalmente nós costumamos deixar para a velhice as coisas da alma. Talvez não dê tempo. Quem garante que dará tempo? Então é preciso que a gente se preocupe em modificar o nosso entendimento, modificar o nosso comportamento, o nosso envolvimento com as coisas do bem agora. Talvez não dê tempo, né? Vamos aproveitar o quanto antes. Então, vamos entrar na parábola das 10 virgens, que está associada a esse momento de transição no qual estamos todos nós inseridos. A parábola, que está em Mateus capítulo 25, diz assim, eu vou ler primeiro ela, depois nós vamos cortar. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite para iluminar, né? Consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram, dormiram, cochilaram, todas elas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Elas não tinham. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas
entraram com ele para as bodas, para a festa, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vamos comentar rapidamente os tópicos, né? Na primeira parte, ele diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. Reino dos céus é o nosso interior. Se construímos bem esse céu, estamos felizes. Se ainda não construímos esse céu, está nos faltando tanta coisa e vamos sofrer. 10 virgens simboliza a igualdade de todos no início do caminho. Todas iguais no início do caminho. Todos procurando a escolha das opções de vida, que é uma decisão individual. 5 se tornaram prudentes e 5 continuaram loucas. No trecho diz: tomando as suas lâmpadas. É a sua capacidade de iluminação individual. Essa é a lâmpada. Cada um de nós tem a sua. O receptáculo para acender a sua luz individual. E esposo, for em busca da sua união com algo. Né? É o esposo, você se unir a algo, a alguém. Seus interesses pessoais, corretos ou não. Né? Escolhemos mal o esposo ou escolhemos bem o esposo. E aí, para o segundo trecho. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As 5 virgens prudentes eram as dedicadas, ajuizadas, equilibradas, sérias. As loucas, irresponsáveis, violentas, agressivas, desequilibradas, levianas. Conhecemos bem isso. Terceiro trecho. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As loucas, desinteressadas, levianas, não tinham combustível para levar, porque não conseguiram juntar nada, não se modificaram, não se interessaram. Entretanto, aquelas que eram responsáveis, as prudentes, levaram o azeite, que representa o combustível para a sua luz. É a dedicação, é o esforço, o envolvimento. Elas se iluminaram em razão da busca que fizeram ao longo da sua caminhada. Vamos associando isso a essa mudança de uma era para outra. Estão aí as loucas, que não terão muita chance, vão buscar o azeite e não poderão voltar mais, e tem aquelas que estão se preparando e que continuarão aqui. Quarto trecho. E tardando o esposo, tosquenejaram, cochilaram, né? É natural, todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, mesmo para as prudentes, a tarefa consome energia, né? Elas se cansam também e cochilam. Só que uma tem um sono leve e a outra tem um sono tumultuado. No momento da escuridão, meia-noite, né? O que acontece nos dias de hoje? Vem o noivo, a união com a felicidade, com a oportunidade de mudança de vida. E confiantes, vão ao seu encontro, as prudentes, sem desânimo, com coragem, com confiança, com alegria, porque construíram tudo isso dentro de si. São aqueles que permanecerão nesta escola, na terra, porque se habilitaram a continuar. Quinto trecho. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Então, preparar a lâmpada é a luz que orientará no caminho ao encontro do noivo.
Aqueles que estão se preparando saberão qual é o caminho para continuarem neste mundo de regeneração que já estamos vivendo em parte. As loucas, elas não têm luz para essa caminhada. Faltou o azeite, né? O azeite é a conquista individual, intransferível. Por isso que as prudentes não podiam entregar para as loucas, porque o azeite, a conquista, é de cada um. É em razão do seu esforço, da sua dedicação. Então, é um processo que demora. Se eu me dedicar, eu vou conquistando isso tudo. E as que partiram para buscar, as loucas, iriam demorar muito para voltar. Por quê? Porque não se modifica de um instante para outro. Qualquer modificação que imaginamos que aconteça de um instante para outro, não é modificação real, é fanatismo. Então precisamos construir de forma raciocinada, segura, aprender realmente a compreender. Sexto trecho. E tendo elas ido comprá-lo, que são as loucas, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa, para a alegria. Entraram neste mundo de regeneração para a alegria, para a continuidade da vida aqui, de uma forma agora melhor, em melhores condições. E fechou-se a porta. Ou seja, os que não foram admitidos de volta vão para outro local, para outro mundo. E depois chegaram também as virgens, dizendo: Senhor, abre-nos, aquelas loucas que foram buscar o azeite. E ele respondendo disse: é verdade vos digo que não vos conheço. Por quê? Porque elas voltaram sem conhecer Jesus. A mudança delas não é um instante para outro, é ilusório. A construção, como eu disse antes, é uma construção mais demorada. É uma construção que vamos fazendo ao longo do tempo, através da dedicação. Então, a nova era chega no momento oportuno. As bodas, a festa, a regeneração já chegou, já está aí. As que haviam conquistado a luz já entraram com o noivo. É a união com o bem, com a felicidade. As loucas se atrasaram nessa conquista. As portas da nova era não se abrirão para elas, irão para outro local. Serão conduzidas aos locais primitivos, onde aprenderão a ir armazenando o azeite que utilizarão em futuras bodas. E sétimo trecho. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Casa bem, né? A parábola das 10 virgens, com essa mudança na qual nos encontramos aqui na terra. Estamos saindo dessa condição de expiação e provas, onde vemos ainda tanta maldade, tanta dor. Jesus disse que as mães chegará um momento em que não terão filhos. E também tem filhos que não terão mães. Nós vemos atrocidades. Mães maltratando filho, matando filho. Filho matando mãe, pai. Tanta violência. É o final de feira. Se não melhorarem, eles não serão convidados a retornarem. Serão como as virgens loucas que no momento da dor, do desespero, percebendo que o mundo muda e que eles não estarão habilitados a continuar na terra, sairão correndo atrás do azeite. E não dará tempo. Não dará tempo. Então, cada um de nós se conscientize, busque esse entendimento, busque a modificação. Seja como a Virgem prudente, vai juntando esse azeite para que a sua luz seja cada vez maior. Essa era a mensagem. Então, essa parábola tem que ser bem pensada por todos nós. E essa situação na qual nos encontramos, ao invés de nos causar desespero, medo, insegurança, ao contrário, tem que nos causar alegria, entusiasmo. Está aí um mundo novo. Estamos sofrendo agora? Faz parte. Mas chegaremos a um mundo onde estaremos em melhores condições e o mal não será
tão forte. E o mal irá perdendo a sua força ao longo do tempo. E nós estaremos a caminho da verdadeira felicidade. Então, ao invés de chorar, é melhor trabalhar. Aí estaremos sendo felizes. Felizes agora. Combinado? Tá bom. Então vamos encerrando e encerrando com a prece. É sempre importante, necessária. Não podemos deixar de lado. Então, fechando os nossos olhos, pedimos a Jesus, nosso Mestre maior, que nos oriente sempre, que nos dê a força para que continuemos todos nós servindo a tua causa. E a tua causa eu só consigo servir se eu compreender qual é a tua causa. E para compreender a tua causa, eu preciso estudar, aprender, preciso colocar em prática. Tenho que tomar a decisão, arregaçar as mangas, sair à luta. Senão, eu serei uma virgem louca, pensando que está iluminada. Não, de forma nenhuma. Então, Jesus, esteja sempre conosco, porque nós queremos estar sempre contigo. E estar contigo é estar na causa do bem. Que assim seja, graças a Deus. Então, próxima semana, talvez encerremos agora as parábolas, porque praticamente falamos aquelas mais conhecidas, mais importantes. Aqueles que estão chegando agora, nossos irmãos dessas várias rádios, nós temos arquivado vários sites no Instagram e também no YouTube. YouTube um pouco menos, mas no Instagram nós temos 40, talvez 50 lives ali arquivadas. E, se quiserem ver, é só consultar lá. E, provavelmente, já a partir da próxima sexta-feira, nós vamos ingressar no sermão mais lindo feito por Jesus. Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. Combinado? Então, até sexta-feira e cuidado, não vamos perder, jamais, jamais perder a nossa fé com essa situação toda, perder a fé em Deus, em Jesus. Não, temos que construir uma fé maior, tá? Não podemos deixar não parado. Não podemos perder a família, que bem maravilhoso, a família. E não podemos perder os amigos. Deus, família e amigos. E continuamos juntos, todos nós. E como sempre terminamos, Jesus no coração e álcool gel na mão. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Daniel Costa, do Allan Kardec de Mauá. Olha, um abraço, Daniel. Todo mundo que está aí nos acompanhando, tá? Elisângela, Nancizine, todos vocês. Muito obrigado, um abraço e até sexta-feira próxima. Muito obrigado, viu?